Inicia-se a nossa Semana Santa. Hoje, queridos irmãos e irmãs, com a proclamação de Cristo Rei, no primeiro Evangelho que ouvimos, nós colocamos em evidência a realeza do Filho de Deus. É importante nós notarmos que na liturgia de hoje nos são apresentadas 4 leituras, 2 evangelhos, 2 leituras, uma do Antigo Testamento e uma que é uma carta, um hino cristológico tirado de São Paulo. A primeira leitura é o evangelho que narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É preciso notar que o povo encheu-se de alegria. É preciso ressaltar que naquele momento o povo aclamou Jesus como Senhor de sua vida, como Senhor da história. Semelhante àquele povo, somos também nós. O primeiro encontro com Jesus nos causa euforia. O primeiro encontro com Jesus nos traz a alegria de uma vida nova, o libertar-se das cruzes, das amarguras do pecado. O primeiro encontro com Jesus faz com que nós queiramos transformar o mundo de imediato. Primeiro encontro com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, quantos e quantos de nós, infelizmente, não morremos nesse primeiro encontro? Sentimos um fogo tão grande, tão abrasador, que ele chega a nos devorar, nos consumimos por completo e não resta nem mesmo cinzas desse encontro. É por isso que é colocado 2 evangelhos totalmente antagônicos entre si. Um aclamamos o Cristo Rei, o outro nós o crucificamos. Num nós aclamamos Hosana, o filho de Davi. No outro nós gritamos com toda a força: crucifica-o, crucifica-o. É a realidade do ser humano. Mas vamos entender por que aquela alegria do povo. Imagine um momento de dor e de tristeza da sua vida. Imagine um momento em que você está sendo perseguido, humilhado, incompreendido. Imagine um momento em que você é oprimido pelo pecado e pelas coisas do mundo. De repente, como nos diz São João da Cruz, passa essa noite escura e lá no horizonte você vê a luz de um novo dia brilhar para você. Queridos irmãos e irmãs, esta é a visão do povo de Israel. Eles veem em Jesus a salvação. O povo mais simples conseguiu encontrar em Jesus Cristo a resposta para a sua grande pergunta: aonde está Deus? Deus está na presença daquele homem simples. Muitos falaram para mim: padre, por que o senhor não arruma um cavalo para vir na procissão? Já deu trabalho para montar no couro, imagina no cavalo. Mas não é por causa disso que eu não vim montado num cavalo. Vamos entender o contexto histórico. Primeiramente, o contexto histórico de uma profecia. Uma profecia que dizia que quando o rei dos judeus viesse
ele viria na sua glória, mas na sua glória ele viria montado na humildade, montado num jumento, num jumentinho. O que é o jumento? Jumento é a montaria do povo simples. Jumento é o animal de carga, é o animal de trabalho do povo simples do campo. Porque o jumento, além dele não ter um porte bonito, atlético, ele é um animal rústico. Ele serve apenas para trabalhar no campo e carregar peso. Diferente do cavalo. Irmãos e irmãs, a pessoa que dizia na época de Jesus que tinha um cavalo, ela era considerada importante. Ela era considerada, conhecida como nobre, porque o cavalo era sinal de realeza. Ter um cavalo significava que você fazia parte da corte, que você andava com os reis, aquele porte nobre, aquela postura elegante. Ter um cavalo significava que você tinha status social. Só que Jesus não veio ser um rei aos moldes dos homens. Jesus não veio para uma realeza sentado num trono de ouro, com uma coroa cravejada de diamantes e pedras preciosas. Jesus veio para ser o rei de um povo chagado. Veio para ser rei de um povo que está na miséria, de um povo que conhece a dor e o sofrimento. É para eles que ele veio ser rei. Veio ser rei daqueles que estão desamparados. É por isso que a primeira leitura, o primeiro evangelho, nos fala da realeza de Jesus. É preciso compreender que Jesus é nosso rei, não pela ostentação do mundo, mas pela sua capacidade de sentir as dores e o sofrimento do povo que clama ao seu Deus. Isaías, na primeira leitura, irá nos falar do servo sofredor. Três posições muito bonitas desse servo sofredor. Primeiro, a docilidade. O Senhor adestrou a minha língua. O Senhor me fez o convite para que eu evangelizasse. O que é evangelizar? É proclamar a boa nova. É falar de um Deus que é amor, que é esperança, mesmo quando há dor, tragédia e miséria. É falar de um Deus que é vida em meio a um campo de sofrimento. É sorrir quando todos estão chorando. Isso é evangelizar. Nos mostra que o servo sofredor também é alguém que sofre. Porque aquele que sorri no meio da dor e no meio do sofrimento, ele é louco. Aquele que é perseverante diante de todas as dificuldades deste mundo, não bate bem na cabeça não. Como é que você vai ser diferente dos outros? Por que você tem que ser diferente? Não é essa a pergunta que o mundo faz para nós cristãos? Por que vocês são diferentes? O mundo fala de justiça, o cristão fala de justiça. O mundo fala de ódio, de vingança, o cristão fala de amor, fala de perdão. O mundo fala em tirar vantagem em tudo.
e de todos. Não importa quem seja, pai, mãe, irmão, irmã, empregado, quem quer que seja. Temos que tirar vantagem do outro. Isso é o que o mundo fala para nós. E o cristão fala: devemos viver de valores morais, justiça, igualdade e fraternidade. Vão dizer, isso é discurso de comunista. Mentira, isso é discurso de cristão. Porque enquanto na minha mesa sobra, falta na mesa do pobrezinho lá fora. Enquanto eu jogo comida fora, troco de telefone, jogo os meus brinquedos no lixo porque já enjoei deles. Tem crianças fazendo brinquedos com tampinhas de garrafa ou revirando lixo para comer um pedaço de cachorro quente ou um pedacinho de comida que você jogou fora. Servo sofredor. Sofredor porque ele vê as angústias desse mundo e ele não se cala, e por isso ele é perseguido. Servo sofredor porque ele sente dentro de si a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele também sente na pele a perseguição daqueles que não querem ver o mundo transformado. Servo sofredor que carrega nas costas as amarguras e as incompreensões de um mundo que precisa ser transformado pelo nosso testemunho. Mas este servo sofredor, ele invoca a força de nosso Deus. Ele sabe que Deus é o seu amparo. Ele sabe que Deus não o desaponta, que Deus se faz firme. E ali ele encontra todo a coragem, todo o poder para se levantar e jamais desistir. Você já esteve no fundo do poço? Quantas e quantas vezes a gente não acorda desejando soltar uma bomba no mundo? Quantas e quantas vezes a gente acorda e fala: o que eu estou fazendo aqui? Era melhor que se eu tivesse morrido, não tivesse acordado. Mas aí de repente, sem você saber por que ou como, uma força entra dentro de você, te faz abandonar a sua cama, te faz olhar no espelho e dizer: pode ser diferente.